Hoje você vai conhecer todos os mestres que o Kai derrotou. Mestres que ele roubou o Chi e ainda os aprisionou como amuletos de Jade. Além dos mestres que foram derrotados por ele em Kung Fu Panda 3, existem muitos outros que também foram derrotados pelo Kai, mas que não é mostrado em Kung Fu Panda. Se prepara aí porque esse vídeo tá muito da hora. Vamos lá! Eu sou João Ricardo, seja muito mais do que bem-vindo a Raio Filmes. E como todo fã de Kung Fu Panda sabe, o Kai é doido, né? Ele que era um grande amigo do mestre Oogway no passado. Eles eram tão amigos que se consideravam irmãos. Mas aí a ganância e o poder subiram na cabeça do Kai, fazendo com que ele tomasse atitudes erradas. O mestre Oogway, não concordando com isso, mandou seu amigo irmão para o mundo dos espíritos. Lá, ele ficou por volta de 500 anos. E lógico que o Kai ficou pistola com o que o Oogway fez com ele. E para o Kai poder voltar à vida na Terra, ele tinha que derrotar todos os mestres que estavam ali no mundo dos espíritos. Mestres que já tinham morrido. E só vencendo todos e roubando o Chi de cada um deles, que ele teria poder suficiente para conseguir voltar para a Terra. E foi isso que ele fez. Vários mestres que já tinham morrido e que o Kai derrotou no mundo dos espíritos viraram amuletos de Jade. Aquele colar com uma pedrinha verde é o amuleto de Jade. Ele não tem só o colar, né? Ele também tem na cintura dele vários amuletos de Jade, que são vários mestres que ele roubou o Chi. Mas além dos amuletos, ele também tinha os zumbis de Jade. Zumbis que o Kai usa para derrotar os 5 furiosos, o mestre Shifu e o Paul. Quais serão os mestres que o Kai derrotou que a gente não viu em Kung Fu Panda? Eu já vou falar. Aproveita e deixa o like, é de graça, você leva 2 segundos e ajuda o canal, né? O Kai conseguiu fazer o que ele queria, sentou a porrada em todos os mestres do mundo dos espíritos e roubou o Chi de cada um, voltando para a Terra. Agora vamos começar nossa lista com todos os mestres que foram derrotados pelo Kai no mundo dos espíritos. Os caras foram derrotados depois que morreram. Depois eu faço a lista dos que foram derrotados na Terra. Os 2 primeiros que aparecem muito em Kung Fu Panda 3 são os Castores Gêmeos, uma lendária dupla de Kung Fu. E eles tinham um golpe muito conhecido. Os mestres Castores Gêmeos, com o golpe do gongo duplo esmagador. Ai! Mestre Sapo. Até Mestre Sapo tem? Tem. Não se tem tanta informação sobre ele, mas aí está o Mestre Sapo em forma de amuleto de Jade. Mestre Gorila, ele era muito habilidoso no Kung Fu. Além de ter sido derrotado pelo Kai, ele foi usado também como zumbi de Jade para bater no Paul e em quem atrapalhasse o caminho do Mestre Kai. Mestre Komodo era um grande mestre do Kung Fu, tinha sua estátua no Palácio de Jade e esse é o amuleto dele. Mestre Elefante. Também não se tem tantas informações sobre ele, mas ele usava uma faixa tampando os olhos. Fica a dúvida se ele era cego ou se usava essa faixa por outro motivo. O Mestre Elefante tem sua própria estátua em frente ao Palácio de Jade também. Na verdade, vários desses mestres tinham a sua estátua lá na frente do Palácio de Jade em Kung Fu Panda. Tai Lung, o vilão de Kung Fu Panda 1, o filho adotivo do mestre Shifu. O Tai Lung não terminou o seu treinamento, então ele não é um mestre, mas vale falar dele aqui nesse vídeo, porque muitos também consideram que ele seja, mesmo não sendo. O Kai derrotou o Tai Lung e roubou seu Chi. Falando nessa briga, eu fiz um vídeo falando sobre ela. Depois, clica aqui nesse card e assista. Mestre Javali, outro que lutava bem demais. Também, né? Eles são mestres. Mas infelizmente o Mestre Javali também virou um zumbi de Jade. E esse Javali não é aquele que aparece no curta-metragem, é outro. Esse Kai é chatão demais. Ele derrotou os mestres mais incríveis do Kung Fu só pra ter o Chi todinho pra ele. Eu queria ver o Kai lutando sem o Chi
e sem aquelas espadas de Jade, porque isso é muito apelação, né? Sem isso daí, quero ver se o Kai derrotava toda essa galera. Derrotava nada. Mestre Hipopótamo também foi homenageado com sua estátua no Palácio de Jade e mais um que sofreu nas mãos do Kai. Mestre Caranguejo. Pensa ele e o Mestre Louva-a-Deus juntos. É muita fofura, né? E o bom de ser um mestre pequeno é que ele pode se infiltrar em qualquer base inimiga sem ser visto. E esse aí é o amuleto de Jade dele. Galera, a DreamWorks, se você já assiste aos vídeos do canal, você sabia dessa informação. A DreamWorks confirmou que vão fazer uma nova trilogia de Kung Fu Panda. O que eu quero dizer com isso? Sabe o que eu quero dizer com isso? Que teremos Kung Fu Panda 4, 5 e 6. Depois que esse vídeo acabar, clique aqui nesse card e veja isso com mais detalhes. Já que eles vão fazer uma nova trilogia de Kung Fu Panda, a DreamWorks poderia aproveitar isso e contar um pouco sobre a história desses mestres que foram derrotados pelo Kai e que a gente não sabe muita coisa sobre eles. Ia ser muito legal. Kung Fu Panda 4, os mestres do passado. Ia ser legal, né? Eles podiam fazer mesmo, hein? Continuando a lista dos mestres derrotados pelo Kai. Mestre Rhino. Sim, aquele rinoceronte que tinha um martelo parecido com o do Thor. Mas o Mestre Rhino foi morto em Kung Fu Panda 2 pelo Lord Shen. O Rhino era um exemplo do Kung Fu. Ele era leal, ele fez de tudo, mas infelizmente também no mundo dos espíritos ele perdeu pro Kai. O Mestre Rhino é demais, sério. E ele tem uma história muito interessante. Se quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre ele. Comente aqui embaixo. Mestre Porco Espinho. O cara atirava com arco e flecha e usava seus próprios espinhos como flecha. Top, hein? Mas e se os espinhos acabassem? Ele fica sem as flechas e sem os espinhos. Então ele seria o porco sem espinho? Ele era um grande mestre do Kung Fu e morreu há uns 100 anos atrás. Pensei que tivesse morrido há 100 anos. Esses caras são lendários. Mestre Oogway, não poderia deixar de falar sobre ele, que é o mestre mais sábio que a China já teve. Literalmente, um mestre do Kung Fu. No universo de Kung Fu Panda, ele é considerado o criador da arte do Kung Fu. E ele que era o melhor amigo do Kai há uns 500 anos atrás, né? Ele derrotou o Kai, mandando ele pro mundo dos espíritos. E aí o Kai queria tipo que uma revanche, né? E infelizmente a revanche aconteceu. Até que demorou. E o Mestre Oogway, depois de centenas de anos, perdeu pro Kai. E o amuleto de Jade dele está em forma de colar e não na cintura do Kai como todos os outros. Mestre Lagarto, um dos mestres mais habilidosos e poderosos que a China já teve. Ele é tão respeitado no mundo do Kung Fu que também ganhou a sua estátua em frente ao Palácio de Jade. Todos esses que eu acabei de falar foram derrotados pelo Kai no mundo dos espíritos, depois que morreram. E agora eu vou falar quais foram os mestres que foram derrotados pelo Kai em vida na Terra. Tanto que no final de Kung Fu Panda 3, apenas esses que foram derrotados em vida voltam à vida. Mestre Croc. Ele com certeza é um mestre muito respeitado e lutou ao lado do Mestre Boitoró e do Mestre Rhino. E juntos tentaram impedir o Lord Shen. O Mestre Croc aparece ao lado do Mestre Frango e também ao lado do Mestre Urso em Kung Fu Panda 3, tentando matar o Kai. Mas os três perderam e viraram amuletos de Jades e mais tarde zumbis de Jade. Mestre Shifu, Mestre Garça, Mestre Macaco, Mestre Víbora e Mestre Louva-a-Deus também acabaram sendo pegos pelo Mestre Kai. Esses também a gente viu em Kung Fu Panda 3. Ufa! Acabou! É muito mestre que foi derrotado pelo Kai. E aí, você gostou desse vídeo? Comente aqui embaixo que eu quero saber. Não se esqueça de deixar o like e muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se encontra já já aqui na Raio Filmes. Muito obrigado, valeu, tchau!